Fala galera, eu sou Gustavo Falcão e você está no canal Design Oficina. Hoje a gente vai fazer um rack folheado de madeira com compensado reaproveitado. Então se você gosta de marcenaria, fica comigo até o final desse vídeo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e vamos lá! Começando então nosso projeto, vocês já podem ver aí que o compensado que eu usei para fazer esse rack foi reaproveitado. Eu desmontei um armário bem antigo, então as madeiras já estavam bem secas e eu conferi todas, a maioria delas estava bem retinha, então serviu perfeitamente para a gente fazer esse projeto. Eu terminei então de tirar algumas ferragens que ainda estavam nesses pedaços de compensado e a gente pode partir então para o corte. Já tem um tempo que eu fiz esse projeto, então vocês podem ver que a minha oficina na época estava bem desaparelhada, provisória nesse momento. Mas então eu estava com a minha serra circular no chão e foi assim mesmo que eu fiz os cortes. Não é desculpa para ninguém não fazer. Eu comecei os cortes limpando uma das laterais de todas as minhas peças. Limpar a lateral da peça é você tirar na serra circular o mínimo possível, só para você deixar essa lateral perfeitamente reta e limpa, para partir dela você fazer a medição da sua peça. Na própria serra circular, a gente já cortou ao longo dessas madeiras na medida certa. E depois, num segundo momento, a gente partiu para o corte perpendicular. Nesse caso, a minha serra circular não cabia, ela é muito pequena, então eu usei a serra circular manual, botei esse gabarito aí que vocês estão vendo e fiz o corte. Para finalizar essa primeira parte de corte, eu cortei o excesso de umas travessas que a gente vai usar nesse projeto também na serra meia esquadria. Bom, a frente desse móvel foi toda engrossada, quer dizer, eu fiz com um compensado de 15 mm, mas eu colei uma ripa na frente delas de 15 também para engrossar e fazer com que esse móvel tivesse aparentemente 30 mm de frente. Isso eu fiz nas laterais, na divisória e nas prateleiras. Na base, no tampo, eu não pude fazer por falta de espaço mesmo no local do projeto. Bom, então aquelas travessas que a gente cortou na meia esquadria, eu tô colando nas prateleiras, divisórias e laterais, na frente delas para engrossar. Então eu passo um pouco de cola, fixo elas com parafuso e vamos para a próxima. Bom, agora a gente vai fixar o corpo do móvel e a gente vai separar aqui da seguinte forma só para a gente se entender. As laterais, tampo e base são o corpo, né, o envolto do móvel. E as partes de dentro, quer dizer, a única divisória e as duas prateleiras que tem, a gente vai chamar de miolo. A gente vai tratar essas partes separadas, porque o folheado da parte externa vai ser o último passo, por causa da fixação do móvel, e vocês já vão ver isso. Então o que eu estou fazendo aqui é fixando as laterais no tampo e na base, ou seja, compondo o corpo do móvel. Bom, agora vamos começar a cortar a nossa folha, né, para começar a colagem da folha, porque o miolo a gente tem que folhear ele todo antes de fixar no resto do móvel, né, no corpo do móvel. Então antes de começar a passar cola, eu tenho que cortar a minha folha no tamanho mais ou menos certo, quer dizer, quando a gente vai colar uma folha que está sobrando, né, que não é na parte interna do móvel, a gente corta ela com uma sobra de 2 cm por lado e 2 cm por outro, mais ou menos, só para a gente ter uma folga aí para a gente trabalhar e na hora de colar a gente não ficar com nenhuma parte do nosso compensado exposta. Vamos então para a parte mais importante, que é a colagem e fixação da folha. Eu já mostrei alguns macetinhos aqui no canal para colagem tanto de fórmica quanto de fita de borda e ela serve para folha de madeira também. Bom, vamos lá. Primeira coisa, você vai ter que usar uma espátula dentada. Essa espátula pode ser uma espátula de silicone ou feita a partir de um pedaço de fórmica, tá? Mas é importante que ela tenha esses dentes na espátula para ela deixar uns rastros de cola na sua peça, né, no seu compensado e no seu folheado de madeira. Isso vai ajudar a cola a aderir quando ela já estiver um pouco seca. Se você passa a cola e vai retirando praticamente toda a cola, ou se você deixa muito excesso de cola, isso não dá certo. Então a espátula dentada é providencial nesse momento. Quando você começar a espalhar cola, se atenta em duas coisas. Primeiro, a cola não ficar escorrendo para as laterais tanto do compensado quanto do folheado de madeira.
E a segunda coisa é você conseguir espalhar bem essa cola nos cantinhos de toda a sua superfície, né? Tanto da folha quanto do compensado. Então se atentem bem, porque a cola ela fica um pouco reluzente na luz e é capaz da gente perder aí um buraco ou outro. Não deixe de passar, porque se você deixa de passar no meio, por exemplo, a sua folha pode fazer uma bolha. E se você deixa de passar na ponta, é pior ainda, porque essa folha vai começar a descolar e aí vai acabar descolando o móvel inteiro. Então depois de seca ao toque, né, você bota o dedo assim, a cola não pode estar esticando, ela tem que estar seca mesmo ao toque. Você une as duas partes, se atentando bem em distribuir a sua folha na superfície do seu compensado. Você não pode botar ela muito na pontinha e correr o risco do compensado ficar descoberto. Bom, depois de colado então, vamos aparar os excessos. Para isso, a gente tem que apoiar a nossa peça de madeira, né, de modo que a folha fique apoiada na superfície e o compensado fique por cima da folha. E aí você vai usar a lateral do compensado para apoiar o seu estilete e cortar essa folha. Lembrando o seguinte, seu estilete tem que estar sempre muito afiado e você não pode forçar ele de primeira. É importante que você faça pouca força e mais de uma passada, ok? Então você aplica pouca força no estilete e vai passando 2, 3, 4 vezes até essa folha cortar. Isso é importante para você não forçar. A folha é uma coisa delicada. Se você forçar o corte, você vai acabar rasgando a folha. Então ela acaba pegando num veio ali, rasga para dentro e é um problema. Então estilete afiado e várias passagens para conseguir fazer esse refilamento. E claro, o compensado e a folha tem que estar bem apoiadinhos, beleza? Agora que minhas prateleiras e as minhas divisórias já estão com as folhas aplicadas, eu vou colar a parte interna desse rack. Lembrando, quando o meu miolo entrar, a parte interna tem que estar já perfeita, colada de preferência com acabamento passado. Então vamos fazer isso. Bom, para cortar o excesso de folha da parte interna do móvel, vocês já podem observar que eu não consigo apoiar da forma que eu preciso, né? Essa parte interna do móvel não vai conseguir ser apoiada numa outra superfície. Então o que eu faço é o processo inverso. Eu pego um pedaço de compensado, de madeira, qualquer coisa, apoio aonde deveria estar a minha superfície de apoio, né? Ou seja, eu boto ela em cima do folheado e venho com o estilete usando a lateral do outro compensado para fazer esse refile, né? Da mesma forma. Então a única coisa que eu faço é inverter a posição aí das minhas camadas. Bom, agora a gente tem que lixar todo esse folheado como se fosse uma madeira maciça. Reparem que esse folheado que eu estou usando, que eu acho que é de cedro, ele tem umas emendas aí, então tem a marca da colagem, esses traços brancos aí. Então lixa tudo direitinho até ficar uma coisa homogênea. Depois que você terminar de lixar, com uma lixa 120, se você quiser até uma 220 pode, ele vai sumir esses traços aí e vai ficar tudo bem legal. E agora a gente faz o tratamento. Eu estou usando um stem. O stem é tipo uma seladora, né? Um pouco diferente, mas ele é bem fácil de aplicar, é mais fácil que a seladora, que o verniz, não precisa diluir em nada, então eu gosto muito e dou preferência sempre quando eu posso usar o stem. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo bem mais completo falando de todos os detalhes a respeito do stem, é só colocar aí nos comentários. Já aproveito para fazer na parte interna do móvel também, que vai me facilitar depois. Depois de algumas marcações, eu vou furar a minha divisória, né? Uma das partes do meu miolo, lembram? Então eu tô furando essa divisória para eu poder fixar as prateleiras nela. Depois a gente vai botar todo esse miolo dentro do corpo. Então, antes de fixar a divisória na prateleira, eu fiz algumas medições ali para conferir todo esse posicionamento e comecei a parafusar. São duas prateleiras e uma divisória, então vocês podem ver que eu estou terminando a primeira agora e aí a gente já parte para a segunda. Eu estou um pouco sem jeito aí pela falta de espaço, mas deu para fazer bem legal. Bom, agora a gente vai botar esse miolo aí dentro do corpo e vai parafusar. Reparem que são duas prateleiras e uma divisória, como eu tinha falado para vocês. Então, lá por dentro já está tudo folheado, né? Como a gente já adiantou tudo. Agora só que a gente tem que fazer é fixar esse miolo e depois partir para finalizar a parte de fora. Agora sim a gente já pode finalizar a colagem. Então, fiz aquele mesmo processo. Passei cola nas duas partes, uni elas, né? Fiz
aquela prensada ali com o meu acessório de PVC. E aí eu queria mostrar alguns detalhes para vocês de acabamento, né? Vocês podem ver que eu estou usando a mesma folha para fazer o topo, então eu dobro ela um pouquinho para dentro, eu corto algumas partes ali e vou fazendo assim esse assentamento da folha. Tudo isso foi bem calculado, que parte da folha que ia estar cobrindo qual parte do móvel, tá? Então vocês podem ver aí que a minha folha no topo não chegou até o final. Isso foi proposital, beleza? Então isso eu vou fazer em algumas partes para depois vir com mais um pedaço de fita de borda cobrindo esses topos, fazendo uma espécie de fita de borda mesmo, né? Só que de folha. E olha que interessante esse detalhe aí, ó. Eu deixei uma fita crepe por baixo da minha colagem ali para não pegar cola no meu móvel e me facilitar para parar essa ponta aí, né? Para tirar essa ponta sem sujar de cola. E aí no final eu só termino de passar cola nessa parte aí que eu tô dobrando, né? Vocês podem ver que isso é a parte da frente do móvel, né? A divisória, a prateleira e a lateral estão todas mais engrossadas, né? Então ela ficou um pouquinho prensada, mas a folha você tem uma certa facilidade. Vai jogando daqui e dali, você consegue colar tudo no final. Bom, para finalizar então é só a gente fazer os topos do móvel. Estou passando cola, depois vou vir aplicando a minha tira de folheado, né, como se fosse uma fita de borda, e reparem que eu estou protegendo algumas partes com fita crepe. As prateleiras ali e algumas outras partes eu estou protegendo porque eu não quero sujar de cola, tá? Então esse detalhe do finalzinho eu queria mostrar para vocês que é bem assim, a gente tem que ir fazendo bem minuciosamente. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um conteúdo legal. Vocês conseguiram ver aí que no final eu não consegui botar as imagens nem de fixando os rodízios, nem de fixando a porta mesmo no lugar, porque eu realmente perdi essas imagens. Tem um tempão que eu filmei esse vídeo e foi o que deu para trazer. Mas eu queria muito trazer ele porque foi um trabalho bem complexo de folheado, né? Foram várias partes, eu tive que pensar bastante para fazer esse projeto. Eu achei que valeria a pena trazer mesmo assim, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí o que você achou e o que você quer ver mais aqui no canal, beleza? Então é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like, tocar no sininho para receber as notificações e valeu!